Sejam muito bem-vindos à solenidade de abertura do 8º Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa e da comemoração dos 10 anos do Programa Doutoral em Bioética, promovido pela Universidade do Porto, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. Iniciando esta solenidade, convidamos a todos a ficarem em posição de respeito para acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Filho do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo heróico bravo do rei tumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, desde o seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil nos sonho denso, raio vivo, de amor e de esperança permanece. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente verso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, futuras ao Brasil farão da América, iluminar com o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o Nacaruca sempre estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas antes da justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, e teme agora a própria morte. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol das mães gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, convidamos para compor a tribuna de honra as seguintes autoridades: o presidente do Conselho Federal de Medicina e da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima. O presidente da Associação Médica Brasileira, Dr. Florentino Cardoso.
a magnífica vice-reitora da Universidade do Porto, professora doutora Maria de Fátima Marinho. A diretora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, professora doutora Maria Amélia Ferreira. O secretário permanente da Comunidade Médica de Língua Portuguesa e, neste ato, representando a Ordem dos Médicos de Portugal, Dr. José Manuel Pavão. O diretor do Programa Doutoral em Bioética, professor doutor Rui Nunes. O coordenador do Programa Doutoral e diretor-tesoureiro do Conselho Federal de Medicina, Dr. José Irã da Silva Galo. E o chairholder da Unesco em Bioética, professor doutor Amon Carme. Registramos e agradecemos a presença dos presidentes e conselheiros dos Conselhos Regionais de Medicina, também dos representantes dos países da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, da embaixadora extraordinária e plenipotenciária da Embaixada da República da Guiné-Bissau no Brasil, Eugênia Araújo, também do representante da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Paulo Lobo. Também, por oportunidade, recebemos uma carta nominada ao presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Carlos Vital, da Casa Civil do Presidente da República, com a mensagem de felicitações pelo referido convênio, que tem tido um importante papel no fortalecimento das relações entre Brasil e Portugal nas áreas da medicina e da bioética. E, por motivos de agenda, Sua Excelência, o Presidente da República, não pôde aceder ao convite formulado. Assina o chefe da Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo. Senhoras e senhores, iniciando as saudações aos participantes do evento, ouviremos inicialmente o chairholder da Unesco em Bioética, professor doutor Amon Carme. Mr. Chairman, dignitaries, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to deliver to you the greetings of UNESCO Chair in Bioethics, to the conference, and to the celebration of your cause. UNESCO, during the last 20 years, did a lot for the area field of bioethics. First of all, in 2005, it produced the Universal Declaration of Bioethics and Human Rights, which includes 15 ethical principles that all the countries all over the world, including Brazil and Portugal, accepted. And it was about 4 years later, in 2008, when UNESCO produced the core curriculum, the syllabus for bioethics education, which is an excellent course, is used all over the world nowadays. And the most important project was, in 2001, the establishment of the UNESCO Chair in Bioethics. And one of the dilemmas of UNESCO was not only what to teach, what to educate, according to the Universal Declaration, but how is it possible? How is it most efficient to deliver the message of bioethics to our students in the medical schools?
And this was the reason that in 2001, UNESCO decided to establish a special organ, which was the UNESCO Chair in Bioethics, and authorized this organ, the UNESCO Chair, in order to do two very important things. Number one, to build a methodology that will enable the delivery of the message of the ethical principles to the students by producing books, guiding books for teachers, for students. And secondly, to establish an international network of centers, of units all over the world. And in the last 15 years, the UNESCO Chair in Bioethics produced not less than 13 books in various fields for teaching, educating ethics, and these books were translated into many, many languages, are produced hard copy and internet. And what is really even more important, the UNESCO Chair established and activates not less than 160 centers in 5 continents. In every country, at least building one, in many more, center that will advance the education of bioethics in the country, among the universities. I think that now this is the time and the place to express thanks and appreciation to a gentleman who is sitting here with us, Professor Rui Nunes, who is not only the director of your course here for the last 10 years, but he is the head of the bioethics unit in Portugal, and which is even more important, he is the chair, the director of the Department of Research of all our units all over the world. Ladies and gentlemen, I came here from far away because we in UNESCO, we regard your course as a very exclusive project. We do not know all over the world for another similar project. And this is a reason also to do something new, and I have the pleasure of announcing it here for the first time in this morning in this hall. You know, we have already 4 divisions. Every division usually is continental. We have the European division of units, which includes all the countries in Europe. We have the African, we have the Pacific, Asia Pacific, we have also the Ibero-America. And we decided to do all the efforts in order to now start to establish and to activate the 5th division of UNESCO, which will be the division of the countries and academic institutes of the Portuguese-talking countries and traditions. So I am very happy to advise you about it, and I would like to wish all of us, all of you, a very fruitful meeting. Thank you. Convido para sua saudação o coordenador do Programa Doutoral em Bioética e diretor-tesoureiro do Conselho Federal de Medicina, Dr. José Irã da Silva Galo. Bom dia a todos. Muitas emoções. Eu quero cumprimentar todos os presidentes dos Conselhos Regionais de Medicina do Brasil, na pessoa do Dr. João Medeiros. Todos sintam-se
cumprimentados. Quero cumprimentar a presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, doutora Regina Paris, que está aqui conosco. A todos os membros da Câmara Técnica de Bioética, na pessoa do professor Greco. Quero cumprimentar um dos doutorandos que está concluindo hoje o nosso programa, o doutor Geso e a doutora Regina, todos sintos cumprimentados. Quero cumprimentar os presentes nesta solenidade, na figura do meu ilustre presidente, doutor Carlos Vital Tavares Correia Lima, e o meu estimado amigo, presidente da Sociedade Brasileira, o nosso querido amigo Florentino. Em sua trajetória, o doutor Carlos Vital, ele tem o mérito de ser um incentivador da educação e da qualificação dos profissionais. E é reconhecidamente um homem que dedica sua vida à defesa da ética e das boas práticas no exercício da medicina. Senhoras e senhores, alunos e professores, meu querido amigo professor doutor Rui Nunes, a magnífica reitora, que aqui está representando a Universidade do Porto, a professora Maria Amélia, que também nos traz muita emoção de estar aqui, o professor Pavão. Senhoras e senhores alunos e professores, que aceitaram o nosso convite e hoje participam em Brasília dessa solenidade que comemora os 10 anos de existência do Programa Doutoral em Bioética, resultado de uma parceria entre o Conselho Federal de Medicina e a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Impossível esconder minha alegria e meu orgulho de fazer parte dessa história, que teve origem em um sonho visionário e agora completa uma década de transformação em vigorosa realidade. Eu sou fruto desta parceria. Como tem dito a diretora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, professora doutora Maria Amélia Ferreira, um projeto possível porque houve pessoas que se dedicaram, se empenharam, deram o seu melhor para que esse sonho se tornasse realidade. Desse grupo, entre tantos outros, fazem parte os nomes dos ex-presidentes do Conselho Federal de Medicina, doutor Edson de Oliveira Andrade e o doutor Roberto Luiz Dávila, além, é claro, do nosso atual comandante máximo, doutor Carlos Vital Tavares Correia Lima. Foi o empenho deles que permitiu essa jornada de grandes resultados, que nos aponta perspectivas excelentes de crescimento. Deste modo, neste momento, como ex-aluno deste programa, com o qual contribuo atualmente na função de coordenador nacional, gostaria de resgatar um pouco dessa trajetória magnífica, iniciada em 2007. Graças à aproximação com a Universidade do Porto, há pouco mais de 10 anos, foi permitido ao CFM conhecer e contar com o apoio dos colegas de Além de Mar, na sua intenção de construir um programa doutoral em bioética. São esses mestres, reconhecidos internacionalmente, pela excelência de seu trabalho, que aceitaram o desafio de formar no Brasil pensadores nessa ciência que dialoga com a atualidade. Com estes homens e mulheres, anos após anos, temos tido a oportunidade de vislumbrar novas fronteiras dessa área de conhecimento tão jovem, mas que nos coloca à frente às questões éticas e morais incontornáveis e cada vez mais complexas. Vivemos um tempo rápido, quase acelerado, que exige da humanidade se reinventar de forma constante. Isso é o resultado do avanço constante da tecnologia, dos atuais fluxos de comunicação, de massas e das mudanças de comportamento no seio da sociedade. Assim, liderado pelo professor doutor catedrático Rui Nunes, não por acaso,
não por acaso reconhecido pela Organização das Nações Unidas, pela sua expertise, os professores portugueses e os alunos brasileiros ajudam no programa da bioética em nível mundial, agregando-lhes uma perspectiva lusófona, a partir do que estes dois povos comungam. São aspectos linguísticos, culturais, históricos e filosóficos que nos aproximam e unem na busca de resposta para os dilemas contemporâneos. Recentemente ouvi um comentário do ilustre professor Dr. José Carlos Martins, também mestre do nosso programa, que muito me impressionou. Ao ser perguntado sobre o significado da palavra bioética, ele disse, abre aspas, a bioética está para a ciência da vida em geral e para a ciência da saúde em particular, como os faróis estão para os marinheiros. Tem uma grande função de ajudar a iluminar caminhos, ajudar a escolher os percursos mais adequados, ajudar a fazer as melhores escolhas no sentido de se chegar em segurança ao destino. Essas foram as palavras do professor José Carlos. Esta frase traduz em imagens perfeitas os desafios da bioética. Meus amigos, os professores e alunos do programa doutoral em bioética do CFM e da Universidade do Porto estão entre os marinheiros que se aventuraram a quebrar as ondas do mar revolto do conhecimento. Nas reflexões ancoradas nos princípios bioéticos, encontramos a luz que nos atrai para um porto seguro. Meus senhores e minha senhora, os convido a embarcar conosco nesta viagem. Juntos tomaremos os remos pelas mãos e venceremos as turbulências. Aos alunos, um conselho: sejam dedicados, perseverantes e ousados. Exercitem seus talentos na seara da reflexão e tenham, na dúvida, uma companheira. Certamente ela os fará ir ainda mais longe e desbravar nossos territórios. Esta companheira minha está ali. A doutora Églia. Parabéns ao Conselho Federal de Medicina. Eu sou um pouco emotivo, mas o homem que não chora não tem coração. Parabéns ao Conselho Federal de Medicina na pessoa do Dr. Carlos Vital. Parabéns à Universidade do Porto, na nossa reitora que está aqui representando a Universidade do Porto. E parabéns à doutora Maria Amélia, diretora da Faculdade de Medicina do Porto. Momentos foram usados, que hoje nos permite comemorar os 10 anos desse programa doutoral em bioética. Trabalharemos com afinco para que este seja apenas mais um marco festivo, dentre os tantos outros que serão acumulados ao longo de sua existência. Meu muito obrigado e parabéns a todos os alunos e os concluintes de doutorado. Obrigado. Eu queria passar um vídeo agora que foi coletado com palavras de pessoas que compõem o corpo docente e discente do programa de doutoral. São 5 minutinhos. Por favor. Bioética. Vida. Ética. Valores. Tecnologia. Progresso. Ciência. Verdade. Conflito. Certo ou errado. Teoria. Informação. Formação. Ética aplicada à vida. Desde 2007, o Conselho Federal de Medicina e a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto formam doutores em bioética. É um dos maiores programas de doutoramento em bioética do planeta. Uma bioética com características próprias dos povos lusófonos. Esse projeto buscou criar condições efetivas de aprimoramento do processo de discussão da ética médica e da bioética em nosso meio. Mas afinal, o que é bioética?
A bioética é uma das ciências mais recentes que nós temos para poder entender os grandes conflitos e os grandes dilemas que nós temos no mundo contemporâneo. Não é a ética dos profissionais de saúde. É a ética do debate. É a ética que existe na biosfera. Busca da paz, busca da preservação ecológica. Bioética é olhar o outro com respeito. Cada pessoa tem os seus princípios, sejam eles religiosos, culturais. As escolhas, as opções, as decisões. E isso deve ser respeitado em todas as situações. É algo que nos remete constantemente em busca da verdade, do bem-estar, do ser social. É isso que eu entendo com bioética. A bioética está para as ciências da vida em geral e para as ciências da saúde, em particular, como os faróis estão para os marinheiros. Tem uma grande função de ajudar a iluminar caminhos. A bioética, com os valores que já foram citados, é algo que naturalmente faz parte do escopo das preocupações e dos deveres do Conselho Federal e dos regionais de medicina. Van Potter, pesquisador americano, escreveu em 1970 um artigo em que relacionava ciência e avanços tecnológicos a questões éticas que surgiam à época, criando um novo conceito transdisciplinar. A tecnologia trouxe a reprodução assistida, trouxe a possibilidade da terapia gênica, trouxe a possibilidade até da escolha do sexo. É possível tecnologicamente, mas devo fazer isso? No Brasil, a bioética ganhou espaço na década de 1990 com o lançamento de uma revista científica pelo Conselho Federal de Medicina, com o objetivo de estimular o debate e as reflexões sobre diferentes temas, sempre sob a perspectiva dessa nova área de conhecimento. Na mesma época, em Portugal, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto já oferecia o curso de mestrado, quando surgiram as primeiras iniciativas para a criação de um programa doutoral em bioética em parceria com o CFM. Temos uma identidade muito próxima do povo português. Somos povos irmãos. A cultura lusófona é uma cultura peculiar e que precisa ter um processo da bioética coerente com as suas raízes culturais. O convênio entre o Conselho Federal de Medicina e a Universidade do Porto, assinado em 2007, criou o primeiro programa doutoral em bioética com aulas ministradas no Brasil. Foi importantíssimo para o nosso país, porque até então nós só tínhamos cursos de especialização. Em 10 anos foram 6 turmas, mais de 180 alunos, 60 artigos publicados, 14 teses defendidas. O programa Luso-Brasileiro de Bioética tem-se revelado um enorme sucesso, pela excelência dos nossos estudantes, que se tem traduzido em publicações científicas, em revistas indexadas. Um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade na afirmação da bioética, quer no plano nacional, quer no plano internacional. A cada turma são oferecidas 30 vagas e a procura aumenta todos os anos. Cada turma há uma procura maior. Para fazer essa seleção é muito difícil, porque todos apresentam excelentes currículos. E é uma comissão, e esta comissão às vezes tem dificuldade de escolher os 30 que poderão ingressar no curso de doutoramento. O curso dura 3 anos. No primeiro, as aulas são ministradas no Conselho Federal de Medicina em Brasília, por professores portugueses. Os outros 2 anos são dedicados à elaboração da tese, que é defendida em Portugal. Mesmo que não tenham concluído o curso com a defesa da tese de doutoramento, eles conseguem o curso da especialização na bioética.
e se tornam multiplicadores da doutrina, das informações, dos conhecimentos que adquiriram nos seus estados. A pluralidade e interdisciplinaridade riquíssima das temáticas que integram os conteúdos programáticos das diversas disciplinas ministradas fazem deste programa doutoral em bioética um modelo ímpar. Que a bioética é muito importante na medida em que nos ajuda a ser melhores médicos no nosso dia-a-dia. Este projeto só foi possível porque houve pessoas que acreditaram, que se empenharam e que deram o seu melhor para que a bioética se assumisse como um exemplo daquilo que é a formação pós-graduada em cooperação entre diferentes países. O Conselho Federal se sente gratificado em trazer educação médica para esses médicos brasileiros. Portugal e o Brasil, a Universidade do Porto, a Faculdade de Medicina, o Conselho Federal de Medicina estão de parabéns. A teoria, a filosofia se consolida com base na praxis. Não basta ter o conhecimento, é preciso exercitar a solidariedade, exercitar as virtudes, e esta é a próxima missão da bioética no mundo. Muito obrigado. Quem quiser ter acesso ao vídeo, depois só é solicitar. Nossos agradecimentos. Aproveitamos e registramos a presença do primeiro vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, neste evento representando oficialmente a SBP, Dr. Clóvis Francisco Constantino, bem como representando a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. Silvio Ferreira. Em continuidade, ouviremos o diretor do Programa Doutoral em Bioética, professor Dr. Rui Nunes. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um enorme privilégio estar aqui. E o meu primeiro cumprimento vai para os nossos estudantes. Os nossos, agora, cerca de 200 estudantes do Programa Doutoral em Bioética, com a turma que se inicia dentro de 24 horas, e dizer que tem sido um enorme privilégio, um prazer e mesmo uma honra poder privar convosco ao longo da última década, com os resultados que foram muito bem apresentados neste vídeo, e eu dou os parabéns ao Conselho Federal de Medicina por este fantástico vídeo que faz a súmula daquilo que foram 10 anos do programa, mas que eu creio que está para além daquilo que foi aqui transmitido, porque cada um deles vai transmitir a semente para a sua comunidade, para a sua cidade, para a sua universidade, para a sua faculdade, a semente dos valores universais e intemporais, quer da medicina, quer da bioética global. Por isso, com muita humildade, mas com um reconhecimento muito profundo, queria aqui agradecer, sobretudo, aos nossos estudantes, muitos deles estão aqui presentes, muitos deles vão receber o certificado hoje, e dizer precisamente que foi um prazer imenso estar aqui ao longo desta década e fazer votos para que esta década e estas décadas se consigam propulsionar para o futuro. De um modo mais institucional, um enorme cumprimento e agradecimento ao Conselho Federal de Medicina. Como é bom de ver, um projeto desta natureza só é possível se tiver por trás pessoas com capacidade, com vontade, com determinação de fazer algo diferente. E o Conselho Federal de Medicina, ao longo desta década e dos seus presidentes que antecederam o Dr. Carlos Vital e o Dr. José Galo, tiveram também este papel impressionante de conseguir ultrapassar com esta aparente facilidade mais 7.000 quilómetros e um enorme oceano
que parece que nos divide, mas de facto aproxima-nos e aproxima-nos muito, porque temos em comum uma língua que, como diz o autor, é a nossa verdadeira pátria. Por isso, muito obrigado ao Dr. Carlos Vital, ao Dr. José Galo, têm sido inexcedíveis, têm sido, aliás, a peça fundamental deste projeto que hoje celebra 10 anos, mas que para mim está no início. Para mim o início é hoje, 10 anos depois, porque o que temos que fazer para o futuro é muito mais do que aquilo que fizemos no passado. Claro está que um homem é um homem e as suas circunstâncias, mas uma mulher também é uma mulher e as suas circunstâncias, e temos aqui duas senhoras que foram também peças essenciais nesta trajetória. A senhora vice-reitora, a professora Maria de Fátima Marinho, em representação da Universidade do Porto, e do senhor reitor, que eu queria aqui também cumprimentar, e obviamente que se a Universidade do Porto não olhasse para este projeto desta forma verdadeiramente instrumental, obviamente que nada disto seria possível. Por isso, muito obrigado, senhora vice-reitora, por todo o empenho, por toda a dedicação e pela sua presença hoje, como no ano passado, nesta cerimónia de celebração do aniversário do programa doutoral em Bioética. À professora Amélia Ferreira, diretora da Faculdade de Medicina do Porto, mas que há 10 anos esteve na sala do Conselho Federal de Medicina a assinar o protocolo, o convénio com o Conselho Federal de Medicina. Na altura era responsável pelas relações internacionais da faculdade e obviamente que foi uma peça absolutamente essencial nesta trajetória e por isso também agradecer-lhe penhoradamente o facto de ter emprestado todo o seu saber e toda a sua determinação e toda a sua vontade para que este programa se concretize e já agora esperar que essa determinação e essa vontade perdurem por larguíssimos anos. Por isso, muito obrigado também. Aos meus colegas de painel, ao Sr. Presidente da Associação Brasileira de Medicina, um cumprimento também muito especial. Já não é a primeira vez, nem será seguramente a última, que partilhamos a mesma mesa e, obviamente, que estender esta visão à Associação Brasileira de Medicina é também muito importante porque este projeto é um projeto que está muito para além das instituições que o organizam e, portanto, todos são bem-vindos numa trajetória de construção de uma sociedade melhor. Por isso, muito obrigado. E ao Dr. José Pavão, também um cumprimento muito firme, porque está aqui a representar os médicos portugueses, mas está aqui a representar também todos os médicos e todos os académicos e todos os bioeticistas dos nossos países irmãos. Eu queria também lançar aqui um cumprimento muito forte aos nossos países irmãos da lusofonia. A Angola, a Moçambique, a Cabo Verde, a Guiné, São Tomé e Príncipe, a Macau, a Timor-Leste e a tantos outros que, por um motivo ou por outro, se querem e vão querer associar a esta Commonwealth da lusofonia, que creio que tem muito para dar ao mundo. E este projeto é, em grande medida, essa visão inspiradora de uma bioética para a lusofonia. Portanto, cumprimentar os nossos países irmãos e os nossos médicos irmãos que estão aqui presentes em grande número na sala. Cumprimentar também o professor Amnon Karmi. Thank you very much for your presence here today and your inspiring words. O professor Amnon Karmi, no fundo, também nos lançou aqui um repto. Lançou-nos o repto de fazermos aquilo que já estava na nossa mente, aquilo que já estamos a construir há uma década, que é uma bioética para a lusofonia. Mas não é uma bioética para a lusofonia no sentido de uma bioética que se reinventa ela própria, mas também que se fecha nela própria. Não é isso que se pretende. Pretende-se que a lusofonia e a bioética para a lusofonia e a medicina da lusofonia sejam players globais, ou seja, que tenham um papel ao mesmo par e passo que as grandes potências mundiais, o mundo anglo-saxónico, o mundo asiático, e foi esse repto que o professor Amnon Karmi, que representa aqui a maior rede bioética do planeta, nos lança, ou seja, esta ideia de que devemos continuar a fervilhar esta ideia, e as ideias são como os vírus, as ideias não são de modo algum intransponíveis, podemos e devemos ultrapassá-las, mas que não nos devemos circunscrever ao universo da lusofonia, devemos impor a bioética lusófona no mundo global. Foi esta a mensagem principal que eu extraí do discurso do professor Amnon Karmi e creio que é
um novo desafio que temos pela frente, obviamente com todos os nossos parceiros e todos aqueles que estejam interessados em participar, como a Sociedade Brasileira de Bioética, e eu cumprimento aqui vivamente a professora Regina Parisi, que está aqui também entre nós, que nos dá o privilégio da sua presença, e obviamente que este projeto só poderá ser concretizado se todos nós, de braços dados, tivermos uma visão comum e a quisermos transportar muito longe. Portanto, eu diria para concluir que temos todas as condições para levar a cabo este projeto. Um projeto que se alicerça nos 15 princípios da bioética, da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, que já foi aqui muito bem apresentada pelo professor Amnon Karmi, e que no fundo tem como referencial a ideia que é absolutamente decisiva para a construção de uma sociedade global, de uma sociedade justa, de uma sociedade equilibrada, de uma sociedade equitativa, e que são o respeito integral pela pessoa humana, seja homem, seja mulher, seja rico, seja pobre, qualquer que seja a cor da pele, qualquer que seja o local de residência. Esta é a ideia central da bioética e dos valores da bioética. É o respeito profundo pela dignidade iminente de todas as pessoas, de qualquer pessoa, em qualquer ponto do planeta. E, portanto, percebe-se bem que é o mais potente cimento unificador que pode existir à escala global. E também se percebe porque é que há tantos movimentos de rejeição a este ideal. Por isso se percebe também os movimentos terroristas por esse mundo fora, porque são, no fundo, movimentos que não estão interessados no reconhecimento de que todas as pessoas são iguais em dignidade e em direitos. E, portanto, esta é a mensagem principal da bioética global, é a mensagem principal também da bioética lusófona, e faço votos, para terminar, para que este vírus, como eu apelidei há pouco, se possa agora expandir aos nossos países irmãos. Fica aqui o desafio aos nossos países irmãos da lusofonia para que se associem a este movimento, e tenho a certeza que é a vontade também do Conselho Federal de Medicina e das outras instituições que estão aqui representadas, tenho a certeza que vão ajudar a consolidar este ideal de integrar também neste movimento da bioética lusófona todos os países irmãos da lusofonia. Muito obrigado pela vossa atenção e, sobretudo, muito obrigado aos nossos caríssimos estudantes por todo o apoio e a dedicação que têm emprestado e, já agora, também pelo trabalho excelente que têm realizado. Muito obrigado e até sempre. Senhoras e senhores, ouviremos agora o secretário permanente da Comunidade Médica de Língua Portuguesa e, nesta oportunidade, representando o bastonário da Ordem dos Médicos de Portugal, Dr. José Manuel Pavão. Médico do Brasil, Dr. Florentino, os seus membros da mesa, meus colegas, amigos e conterrâneos, meio conterrâneos, Sra. Vice-Reitora Fátima Marinho, Sra. Diretora da Faculdade de Medicina do Porto, Professor Amélia Ferreira, Professor Rui Nunes, Professor Amon. Saúdo também os meus colegas doutorandos que aqui estão e saúdo com grande proximidade e carinho os meus colegas que aqui estão a representar os países lusófonos que têm aqui também o seu trabalho, o seu congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa. Pedia-vos a todos autorização para fazer uma saudação especial a uma pessoa que está aqui hoje, que nos dá a honra de estar aqui presente e que é a senhora embaixadora de um pequeno país de língua portuguesa, a Guiné-Bissau, que foi, como nós, também teve um papel importante e de muita responsabilidade na saúde do seu país. Ela foi a tutela, a responsabilidade da tutela da pasta da saúde. E para ela eu mandava uma saudação muito carinhosa. Não se surpreendam por esta saudação, porque ela está resguardada e fortalecida pelo facto acidental, uma grande coincidência, de ser este vosso colega
do Porto, o cônsul da Guiné-Bissau há muitos anos em Portugal. De modo que esta proximidade, eu tenho um gosto enorme em vê-la aqui, ou revê-la, se assim se pode dizer. Um beijinho para si, não temos cá o nosso representante. Meus caros, excelentíssima mesa, caros colegas, eu venho de um país a quem um grande nome do jornalismo brasileiro chamava de avôzinho. Não chamava de avô, chamava avôzinho. E o facto deste sufixo diz tudo entre nós. Diz da proximidade, diz do carinho e diz deste sentimento de fraternidade. Permitam-me este modo com que vos falo, porque é a primeira vez que visito o Brasil e, naturalmente, me invade um sentimento especial. Trago uma mensagem, da qual me vou desembaraçar já, do nosso colega, que é o novo bastonário da Ordem dos Médicos de Portugal, o Dr. Miguel Guimarães, que apareceu agora aqui neste bonito vídeo e curto vídeo que aqui foi projetado e que, não podendo estar presente, me encarregou de vos saudar a todos com grande amizade e de vos desejar os melhores sucessos neste congresso e de vos dizer também quanto vive com grande empenhamento e com grande proximidade a comemoração desta primeira década do protocolo sobre a ética médica. Fazendo uso das palavras que aqui já foram ditas pelo nosso colega José Silva Galo, eu também saúdo esses corajosos marinheiros que se assumiram no mar revoltado da ética. Como aqui também já foi dito, puxa-me a palavra para o facto de chamar a ética uma jovem atividade ou uma jovem ciência. Não sei se será tanto assim. Não sei se, desde os tempos longínquos de Hipócrates, a ética não estaria já presente, ou até mesmo, meus excelentíssimos colegas, usando do pensamento de um ilustre pensador português, o saudoso arquiteto Lanhas, que disse que talvez a ética tenha aparecido quando, pela primeira vez, um homem lançou flores na sepultura de outro homem. Bom, como cirurgião pediatra e na atividade neonatal, quantas vezes nos defrontamos com problemas de ética e tão difíceis que eles são de resolver e de ultrapassar? É renovando e repetindo uma saudação amiga de apreço, de empenhamento, de apoio para estes marinheiros corajosos que eu termino, desejando a todos os maiores sucessos e, de novo, puxando da mensagem do bastonário português que garantirá para sempre o apoio e o carinho a esta atividade. Muito obrigado a todos e um bom trabalho. Ouviremos agora a diretora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, professora Maria Amélia Ferreira. Muito bom dia a todos e a todas, e não é fácil agora, depois de tantas falas, dizer algo de muito diferente. Porque tudo aquilo que foi dito foi aquilo que ao longo de 10 anos criou esta estrutura que nós temos e estes nossos laços que, de um modo muito transparente e de um modo muito criativo e de um modo muito sério, fizeram com que uma proposta de um programa que era algo inédito, de articulação de uma faculdade de medicina numa universidade portuguesa, com uma instituição profissional do outro lado do oceano, pudesse ter um resultado e pudesse ter uma repercussão que ao longo dos anos se mostrou como estável e como sustentável e com uma possibilidade de expansão e de expressão que também só é possível porque estamos hoje também aqui a comemorar o 8º Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa. Nós temos muito em comum.
E esse muito comum faz com que, neste momento, estejamos perante um projeto de sucesso e um projeto que, conforme disse o meu colega Rui Nunes, terá início hoje. 10 anos é o início de algo que nos permite avançar e que nos permite, com muita sustentabilidade, criar um programa de altíssima qualidade na formação e na formação transversal dos médicos brasileiros, dos médicos portugueses, mas sempre numa comunhão de interesses daqueles que pensam de um modo muito idêntico. E eu, nesse aspecto, digamos, neste contexto, queria fundamentalmente, neste momento, cumprimentar os presentes aqui nesta fileira, que é uma fileira, já me chamaram muita coisa, marinheira foi a primeira vez, mas acho que todos nós, nesta altura, somos uns bons marinheiros e encarnamos bem esta nova designação. Quer ao Sr. Presidente do Conselho Federal de Medicina e, na sua pessoa, aos 2 presidentes que, desde o início destes 10 anos, nos acompanharam nesta trajetória e neste caminho e que, agora, consolidado o Sr. Professor, nos ajuda a manter esta nossa linha de pensamento e a expandi-la para outras áreas. Também a Associação Médica Brasileira tem sido um companheiro, uma companheira importante e queria agradecer a presença do Dr. Florentino, porque sei que é também um bom porto seguro para as nossas atividades. A Ordem dos Médicos portuguesa e as ordens dos médicos de todos os países da lusofonia. Tem sido uma inspiração o trabalho conjunto que tem sido efetuado desde o primeiro Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, que surgiu na altura com o professor José Luís Amaral, com o Germano Sousa, com o Edson Oliveira e que, ao longo destes anos, com maior ou menor atividade, e eu penso que neste momento temos as condições, as boas condições para manter e para aumentar, digamos, esta nossa rede em língua portuguesa, de criar uma rede importante na saúde e na educação, na formação nos seus diferentes níveis nos países lusófonos. E esse aspecto é muito visível nesta audiência, é muito visível neste programa que é apresentado para o 8º Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa. O professor Galo tem sido o timoneiro, já não é só marinheiro, mas é o timoneiro que toma conta e que cuida, e a nossa missão é cuidar, e o professor Galo tem cuidado muito bem de todos estes nossos momentos que fizeram estes 10 anos. As instituições são facilitadoras e, nesse aspecto, a Universidade do Porto, e temos aqui a senhora vice-reitora, a minha amiga doutora Fátima Marinho, com o seu reitor, o professor Sebastião Feio, e também o professor Marcos Santos, há 10 anos atrás, tem sido facilitadora e têm encarado estes desafios de modo que permitam que eles se possam desenvolver, e nesse aspecto eu penso que esta articulação tem sido muitíssimo bem trabalhada e que tem permitido criar uma visibilidade muito diferente daquilo que é a articulação interinstitucional. Por isso temos aqui todos aqueles que têm sido atores e têm sido facilitadores de todo um processo que é um processo de sucesso. Agora também com a Cátedra Unesco, Professor Carmi, thank you very much for your presence and thank you very much for having the perception of the transversality that is the Portuguese language and the importance that can be done to this network of Portuguese-speaking countries. So we will be very much interested with Professor Rui Nunes in articulating all this. Thank you very much for supporting, because we need support of the institutions. Thank you very much. E a todos aqueles que aceitaram este desafio. Eu termino como começou o professor Rui Nunes, agradecendo aos estudantes. Os estudantes são a prova
de que é possível, a prova de que o conhecimento é possível, a prova de que nós conseguimos dar conhecimento que é utilizado em aprendizagens numa perspectiva daquilo que é o ensino do nosso programa doutoral de bioética e estendemos este desafio a todos os países de língua portuguesa. Estamos disponíveis e numa rede de articulação da comunidade médica de língua portuguesa podemos ter uma palavra muito importante no mundo sobre o que são relações de confiança, relações sérias e relações de produção científica e de conhecimento. Muito obrigada a todos e um grande sucesso para esta 8ª reunião. Registramos e agradecemos a presença do representante da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, Dr. Amaury Goldin. Com a palavra, a magnífica vice-reitora da Universidade do Porto, professora doutora Maria de Fátima Marinho. Bom dia a todos e a todas. Em nome do Sr. Reitor da Universidade do Porto e em meu nome pessoal, queria, antes de mais, dizer do prazer e da honra que é estar aqui, nesta dupla comemoração. Os 10 anos do doutoramento em bioética e o 8º Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa. Eu faria, antes de cumprimentar os meus colegas da mesa e antes de cumprimentar todos os presentes de outros países de língua portuguesa e os estudantes que aqui estão, faria minhas as palavras de Fernando Pessoa através do seu heterónimo Bernardo Soares. A minha pátria é a língua portuguesa. Eu penso que é isso aqui que nós estamos a comemorar, além de mais, é esta comunidade de língua portuguesa que é uma comunidade que, antes de mais, fala a mesma língua e por isso se entende e por isso pode ter este tipo de reuniões e pode sentir-se à vontade em qualquer sítio que fale português. Eu, quando chego ao Brasil, sinto-me sempre em casa. Todas as vezes, que já vim muitas vezes ao Brasil e sempre que aqui chego, me sinto em casa, como me sinto em casa em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, em São Tomé, em Timor, em Macau, na Guiné, sentir-me aí em casa, porque ainda nunca tive a oportunidade de lá ir. Começando então por cumprimentar aqui os meus colegas da mesa. Eu queria começar pelo Dr. Carlos Vital, Presidente do Conselho Federal de Medicina e Presidente da Comunidade Médica de Língua Portuguesa aqui no Brasil, agradecer-lhe o convite para estar aqui presente e, como já viram também no vídeo, já o ano passado eu tive a honra de estar aqui. Cumprimento também o professor José Manuel Pavão, secretário permanente da Comunidade Médica de Língua Portuguesa e hoje aqui, como ele já teve a oportunidade de dizer, representante do bastonário da Ordem dos Médicos em Portugal, o Dr. Miguel Guimarães. Cumprimento também o Dr. José Irangalo, coordenador do Programa Doutoral em Bioética, o Presidente da Sociedade Brasileira de Medicina, aqui presente, e o Dr. Amon Karmi, Presidente da Cátedra Unesco em Bioética, and let me say some words in English to welcome Professor Amon Karmi here in Brasilia. I think it's an honor for us all, his presence here. Thank you very much for coming. Agora deixei para o fim, normalmente, os meus colegas da Universidade do Porto, a professora Amélia Ferreira, minha amiga, diretora da Faculdade de Medicina do Porto, e agradecer aqui todo o trabalho que ela tem tido, excelente, na educação médica e nas relações entre Portugal e o Brasil. E também, evidentemente, last but not least, o professor Rui Nunes, diretor do doutoramento em bioética, por estes 10 anos de sucesso entre a Universidade do Porto, através da sua Faculdade de Medicina, e o Conselho Federal de Medicina do Brasil. Como eu disse no início, é um prazer estar aqui e, sobretudo, é um prazer estar aqui nesta dupla comemoração, nesta dupla sessão inicial. Por um lado, os 10 anos do doutoramento em bioética e cada vez, no mundo em que vivemos,
a ética, a bioética se torna importante, é fundamental para um médico. Como eu dizia no ano passado, e retomando as minhas palavras, é fundamental para um médico não considerar que é apenas médico profissional, mas que é também pessoa e que tem também que refletir sobre a sua relação com os doentes, a sua relação com o mundo da ciência e da medicina. Por isso, este doutoramento em bioética é fundamental para essa reflexão, para essa aprendizagem. E eu vi com muita satisfação no vídeo que oportunamente aqui foi passado, que muitos professores brasileiros, especialistas, já com uma craveira intelectual e profissional, se quiseram doutorar em bioética, porque com certeza consideraram que isso era importante para as suas carreiras profissionais. E cumprimento todos eles, reconhecendo a importância que eles atribuíram a este doutoramento. Mas, ao mesmo tempo, temos aqui o 8º Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa. E eu penso que esta junção, esta dupla comemoração que nós hoje estamos aqui a ter, é muito importante e em boa hora ela se fez, porque a comunidade médica de língua portuguesa deverá também, ou poderá também, refletir sobre os problemas éticos que a profissão da medicina hoje expõe. Hoje mais do que há 10 anos, mais do que há 20, mais do que há 50, necessariamente. Quanto mais temos os avanços da medicina, mais os problemas éticos se põem. E por isso queria também saudar e cumprimentar todos, felicitá-los por esta dupla iniciativa. E agora, antes de terminar o meu discurso, eu queria oferecer ao Dr. Carlos Vital uma pequena oferta. É simbólica, mas às vezes as ofertas simbólicas são importantes. E porque são os 10 anos do programa doutoral em bioética, em nome da Universidade do Porto, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e da componente portuguesa do programa doutoral em bioética, eu lhe ofereço uma garrafa de vinho do Porto, 10 anos. Muito obrigada a todos pela vossa presença e, mais uma vez, parabéns. Ouviremos agora o presidente da Associação Médica Brasileira, Dr. Florentino Cardoso. Bom dia a todos. Peço permissão para cumprimentar as autoridades aqui no palco, em nome de meus 2 queridos amigos, Carlos Vital e Irangalo, e das queridas professoras Maria de Fátima Marinho e Maria Amélia Ferreira, com quem tenho um enorme carinho também. A plateia, também me perdoem cumprimentar em 2 pessoas queridas, e aí a representatividade e o desejo de renovação, 2 jovens lideranças médicas, doutora Nayara Balderramas e Nível Moreira, que estão na plateia. Em nome dos 2, cumprimento todos. Enorme prazer, a Associação Médica Brasileira está aqui presente, eu que nesse momento a represento, e lhes dizer que minha primeira missão é parabenizar todos pelos 10 anos desse importante convênio Universidade do Porto, Conselho Federal de Medicina, que diz respeito a crescer, elevar, trazer conhecimento em relação à bioética, que de vez em quando falta a alguns. E, obviamente, lhes falar da importância que é um evento como esse, quando traz união dos países que falam a nossa querida língua portuguesa. É muitíssimo importante que possamos semear essa união que existe entre todos nós.
continuam querendo nos dividir. Não conseguirão. Já quiseram dividir o mundo. Lembremos do Tratado de Tordesilhas, em que um lado era português, o outro lado era espanhol. Imaginemos que nós precisamos juntos construir cada vez mais dias melhores, sem jamais desviarmos o foco de nós médicos, que o mais importante para todos nós são os nossos queridos pacientes. E é em prol deles que nós devemos ter conhecimento, poder cada vez mais assimilar os nossos princípios éticos do exercício da profissão, exercendo a alicerçada em forte evidência científica, buscando sempre qualidade e segurança dos nossos doentes. Que nós todos juntos possamos regar esse enorme jardim que é a união entre nós, povos que falam a língua portuguesa, e possamos contribuir para melhorias no nosso mundo, nos nossos países, nas nossas regiões e, eventualmente, para alguns nos seus feudos. Estejamos unidos, e eu estou repetindo muito essa palavra. Pensemos sempre nas nossas instituições, que devem ser cada vez mais longevas. Nós passamos por elas e elas perduram, ficam, se robustecem. E cada um de nós que passa por elas deve ter o sentimento de que, ao assumir a instituição, procurar fazer melhor do que quem veio antes e, certamente, torcer para quem vier depois fazer melhor do que nós fizemos. É assim que nós crescemos. E quando pensamos no coletivo, cada um de nós se beneficia individualmente se o coletivo todo cresce. Parabéns ao Conselho Federal de Medicina pela organização do evento e que nós todos possamos aprender uns com os outros. Ótimo evento e um bom dia. E finalizando as saudações dessa tribuna de honra, convidamos o presidente do Conselho Federal de Medicina e da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima. Muito bom dia. Cumprimento as ilustres personalidades com as quais tenho o prazer de compartilhar a mesa. Cumprimento especialmente o Dr. Carlos. Welcome. Your presence, profession here is an honor for all of us. Thank you. O professor Dr. Rui Nunes, ao qual eu não posso deixar de atribuir o maior êxito por esse programa, o nosso orientador, eu diria, utilizando as palavras também do nosso professor do curso de doutoramento, um farol que ilumina os nossos caminhos nessas travessias de ensino-aprendizado, de um método tão importante para as nossas relações humanas. A nossa professora, né, que aqui representa o reitor, a vice-reitora da Universidade do Porto, doutora Maria de Fátima Marinho, sempre extremamente cortês e calorosa nas recepções aos brasileiros que a procuram. O meu amigo, presidente da MB, doutor Florentino Cardoso. O Florentino é um timoneiro da Associação Médica Brasileira. Tem feito uma belíssima gestão e aqui é importante reconhecer o papel que desempenha esta Associação Médica Brasileira no prisma científico da medicina de um país. Na educação, e mais do que na educação, na competência continuada dos médicos brasileiros. É realmente uma associação que se dedica intensamente à atualização dos médicos no país. A queridíssima amiga, professora, doutora Maria Amélia Ferreira, diretora da Faculdade de Medicina, tão gentilmente sempre solícita
atenciosa aos nossos pedidos, às nossas reivindicações. E o nosso secretário da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, Dr. Manuel Paulvão, que tem um grande percurso pelos países de língua lusófona, Moçambique, Guiné-Bissau e outros na África. O Dr. Manuel Pavão é um braço forte e, por isso, um secretário permanente da CMLP, sempre laborioso no sentido de promoção desta comunidade. Quero cumprimentar o meu amigo Irangalo, nosso coordenador do curso de doutoramento por parte do Conselho Federal de Medicina, e agradecer a dedicação, os seus esforços e, eu diria, a lealdade que tem aos conselheiros que participam conosco dessa gestão do Conselho Federal de Medicina e aos seus compromissos vocacionais. Quero cumprimentar os preclaros presentes, os amigos, e com particular carinho aos bastonários que representam as comunidades médicas de língua portuguesa. Espero que estejam se sentindo em casa e estamos à inteira disposição de todos para qualquer necessidade que possam ter. Quero cumprimentar aos meus amigos conselheiros, conselheiras, as senhoras, os senhores presentes, estão no nome da doutora Regina Parisi, presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, e agradecendo a presença da nossa embaixadora da Guiné-Bissau. Quero cumprimentar os amigos, e sou apologista da igualdade de gêneros, mas é bom também cumprimentar os amigos, e eu cito de maneira específica, e eu cito então o nome do Dr. Giancarlo, presidente da Confederação Ibero-Latino-Americana, CONFEMEL, conselheiro do Conselho Federal de Medicina, e faço a referência também do Dr. Humberto, primeiro aluno a cursar e completar o seu curso de doutoramento no convênio CFM Universidade do Porto. Senhores e senhoras, não é uma mera coincidência ou apenas uma estratégia logística que aqui, neste momento, estamos comemorando os 10 anos da Universidade do Porto, CFM, em doutoramento, e também fazendo abertura do 8º Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa. Há, naturalmente, um encontro de oportunidade especialíssima, onde nós podemos divulgar esse trabalho que se faz com o ensino da bioética, a capacitação em pesquisa na bioética, para que possamos estendê-la por todo o mundo lusófono. Nós precisamos ter uma bioética com características das nossas culturas, uma bioética que possa expressar a nossa moralia, a nossa moral, as nossas mudanças, adequações, evoluções. E, então, é por isto que estamos fazendo esta solenidade em conjunto, dos 10 anos desse doutoramento e, ao mesmo tempo, a abertura do 8º Congresso da CMLP, que tenho a honra, neste período, de exercer funções de presidência. A evolução que originou a língua portuguesa, como a conhecemos, surgiu no século III a.C., na Península Ibérica. Atualmente, cerca de 250 milhões de pessoas no mundo comungam da lusofonia. Hoje, os membros da comunidade médica nos países de língua portuguesa, CMLP, somam em torno de 480 mil profissionais. Esse grupo, presente em 4 continentes, tem características comuns. Óbvio, a mesma língua e os compromissos com o ético desempenho da medicina. Hoje, e nos próximos 2 dias, aqui em Brasília, cidade projetada como sonho futurístico e capital federal, temos a honra de abrigar o 8º Congresso da CMLP, quando os participantes se dedicarão à análise de diferentes aspectos relacionados ao tema central desse encontro: raízes, realidades
e solidariedade. No momento em que se discute as bases de uma nova ordem global, com impactos na economia, educação e relações sociais, entre outros aspectos, surge uma oportunidade para que possamos, juntos, inspirados pelas nossas heranças e vocações, planejar estratégias para a superação de desafios e obstáculos, oferecendo as nossas contribuições para a construção de um mundo mais justo, ético e igualitário, com a assistência à saúde, em um paradigma benigno humanitário, com ênfase à dignidade humana como algo mais importante que o saber científico, o dogma ou o lucro, e a medicina, além de ciência, como arte, a serviço da saúde, por sua vez, entendida como o bem-estar geral do indivíduo, físico, mental e social. Um bom congresso, um bom evento a todos e sintam-se, repito, reitero mais uma vez, em casa. Um grande abraço. Agradecemos às autoridades componentes da nossa tribuna de honra. Neste momento, desfaz a solenidade de abertura do evento. Solicito que permaneçam no palco o Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima, o Dr. José Irã da Silva Galo, a professora doutora Maria de Fátima Marinho e o professor doutor Rui Nunes, para realizarem a cerimônia de entrega dos certificados aos alunos da 6ª turma do Programa Doutoral em Bioética.